Bem-vindos a mais uma videoaula de Ruby. A aula de hoje vai cobrir o assunto Strings. Provavelmente vamos ter que utilizar duas dessas aulas para poder explicar bem a fundo o assunto. Strings é uma coisa muito comum em toda linguagem. As definições de string. Primeiro, no Ruby, toda string é um array de caracteres, tal como em outras. E como sendo arrays, podemos iterar dentro dela. Em Java e C++, as strings costumavam ser objetos imutáveis. Aqui em Ruby ela volta a ser mutável. E como outros objetos, também utiliza notações particulares. Como criar uma string? Você pode utilizar três métodos. O primeiro é utilizar string literal, escrevendo o que você tem de escrever simplesmente entre aspas. O segundo método é usar o construtor string.new e passar como argumento do construtor a string que você quer utilizar. E o terceiro, que vocês já devem ter observado muito, é a conversão de algum valor com o método .toS_toString. Eu vou exemplificar algumas coisas que podem ser feitas com strings aqui. Por exemplo, strings tem vários métodos. Vou perguntar aqui ao meu IRB se essa string, usando o método predicado empty quer dizer vazio, se essa string está vazia, ela me retorna true. Eu posso fazer coisas como escrever o nome Paulo e colocar, quem sabe, tudo em maiúscula, né? Utilizando o método uppercase. Ou talvez fazer o oposto, escrever Paulo em maiúsculas e usar o downcase. Em outras linguagens é lowercase, mas aqui em Ruby é downcase, para transformar todos em minúsculas. Ou também pode ser feito o seguinte: se eu quiser a primeira letra maiúscula, usar o método capitalize. E quem sabe também fazer essa string Paulo ser escrita de trás para frente, utilizando o método reverse. Isso só são algumas demonstrações do método de strings. Se vocês quiserem checar os métodos disponíveis, já sabem, basta utilizar .methods, que o IRB vai retornar todos os métodos disponíveis para vocês. Mas ao criar strings, nós temos alguns problemas, porque o Ruby faz uma diferenciação muito grande entre strings com strings literals, principalmente, utilizando aspas duplas e aspas simples. Vou mostrar isso para vocês aqui agora. Eu criei aqui alguns arquivos para mostrar o comportamento de strings em Ruby. Nesse arquivo aspas.rb, eu tenho duas variáveis, aspas simples e aspas duplas. A primeira foi uma string utilizando aspas simples. Aspas simples tem alguns problemas de interpretação. O primeiro deles as notações que a gente costumava ter em outra linguagem, por exemplo, /n para nova linha, /t para um espaço de tabulação, /b para voltar um espaço. Se você escrever qualquer uma dessas notações dentro de uma string com aspas simples, ela vai ser interpretada simplesmente como uma string normal. E você também vai ter um problema se você não escrever um apóstrofo dentro de uma string feita com aspas simples e não colocar esse barra invertido para ser interpretada. Podem observar que quando eu tirei a barra daqui, é como se a string parasse aqui nesse ponto Ruby e ignorasse isso aqui, sgames. Agora, já com aspas duplas, nós não temos problemas com aspas simples. Teríamos o oposto, teríamos problemas com aspas duplas. Para escrever aspas duplas mesmo aqui dentro, você teria que usar o barra invertida. Agora, as aspas duplas, pelo menos interpretam essa notação de /n, /t, da forma que eles são. Eu estou escrevendo aqui as duas variáveis, vamos só interpretá-las. Ok. A primeira string com aspas simples escreveu /n. A segunda com aspas duplas entendeu /n como uma nova linha e escreveu o resto, Ruby's Games, no final. Tem uma notação simples de Ruby para isso. Você pode escrever strings com aspas simples, fazer com que o interpretador
entenda aspas simples e aspas duplas simplesmente utilizando porcentagem Q. Porcentagem Q menor, ele vai escrever como se fosse uma string de aspas simples. Você pode usar qualquer delimitador aqui. Eu utilizei sinal de menor e maior para delimitar essa string por questão de... só por um exemplo mesmo, questão de didática. Porque você pode utilizar parênteses, chaves, colchetes, qualquer símbolo, qualquer delimitador que não seja alfanumérico. Já a string de baixo, com Q maiúsculo, vai ser interpretada como uma string de aspas duplas. Eu coloquei o mesmo exemplo, /n, /t, aqui para vocês verem. Pedi para ser escrito. Vou interpretá-lo. E vocês poderão checar o resultado disso. Notação. Ok. A string de cima foi vista como aspas simples. Ele escreveu /n e /t. A de baixo, com Q maiúsculo, foi interpretada como aspas duplas. Ele pulou uma linha e deu um espaço de uma tabulação para o resto da frase. Outra coisa da string, muito comum em strings, é que, como eu disse, elas se parecem com arrays, não é? Então, eu criei aqui uma string, passei para ela o nome Paulo, certo? Eu vou escrever o nome da string e o ID dela. E depois eu vou atribuir a Paulo. Essa aqui é uma atribuição normal de array. Eu estou pegando o primeiro elemento de Paulo, porque o que é uma string? É um array de caracteres e Ruby prova isso. Eu vou mudar o primeiro elemento, tirar o P e colocar S para o meu nome passar a ser Saulo. Eu vou imprimir de novo o nome, o valor que ficou naquela variável e o ID do objeto que foi criado. Vou só interpretá-lo aqui. Ok. Não alterou o ID e o valor de Paulo passou a ser Saulo. Agora, vou descomentar essa linha aqui para mostrar para vocês uma curiosidade. Eu vou concatenar essa string. Eu vou passar para Paulo o nome Henrique, certo? Ou seja, estou somando a Paulo, concatenando Paulo com Henrique. E estou pedindo para reescrever de novo a string 1 e o seu object ID. Observem uma coisa. Paulo, Saulo, porque foi modificado. O ID é esse. Dos dois primeiros é idêntico. Agora o último, que foi concatenado, Saulo Henrique, ele gerou um ID diferente, ou seja, foi gerado um novo objeto. Eu vou explicar para vocês como fazer uma concatenação mais simples e mais eficiente em Ruby. Aqui tem uns exemplos. O exemplo de cima eu vou escrever Paulo, fazer a mesma coisa. Paulo concatenar Henrique e imprimir o object ID dessa string. O segundo eu vou usar a concatenação com o operador de redirecionamento. Se alguém se lembra de C++, sabe o que é isso. Vou concatenar Tássio com Andrade e mostrar também o ID do objeto e fazer uma outra concatenação utilizando o método concat. O método concat que já é nativo da classe string. E vou concatenar Mestre e Gabriel em um só, imprimir o ID deles. Quero que vocês observem uma coisa. Ruby concat. Ok, Paulo Henrique gerou um novo ID, ou seja, um novo objeto. A concatenação com o operador de redirecionamento Tássio e Tássio Andrade não alterou o ID do objeto. E a concatenação com o método concat fez a mesma coisa, não alterou o ID do objeto. Então fica a dica que o método concat e o operador de direcionamento são bem mais rápidos porque não vão gerar novos objetos. E até a próxima aula.